Está no ar, Vet e Saúde, um podcast que vai muito além dos pets. Aqui a medicina veterinária é levada a sério, com informação, curiosidades e temas que importam para você e para os animais. Olá, estamos abrindo mais um podcast Vet Saúde. Hoje estamos aqui com a convidada Cristiane, lá do Ministério da Agricultura. Cristiane, seja bem-vinda. Conte um pouquinho da sua carreira profissional aí como médica veterinária da área da inspeção sanitária de produtos de origem animal. Bom dia, pessoal. Então, eu sou médica veterinária, formada em 92, então ao longo desses 33 anos de carreira, trabalhando com inspeção de produtos de origem animal. Iniciei meu trabalho no oeste de Santa Catarina, em prefeituras, pequenos municípios, implantando serviço de inspeção nesses pequenos municípios, até que ingressei no Ministério da Agricultura em 2001. E tenho trabalhado na área de carnes e pescado, principalmente, parte de laboratório também. Nesses últimos anos é isso que a gente tem feito. Perfeito. Fale um pouquinho para o pessoal que assiste nosso programa, o que é a inspeção sanitária de produtos de origem animal, né? Visto que a gente tem esse programa, a gente criou justamente para mostrar para a sociedade que o veterinário não é só para cães e gatos, né? E que nós somos responsáveis assim pelo café da manhã, o almoço e a janta das famílias, né? Muita gente não sabe, mas tudo que você come na sua mesa passa na mão do médico veterinário de inspeção de produtos de origem animal. Fale um pouquinho para eles como é que funciona a parte básica assim, da inspeção. Uhum. Super importante isso que você falou, porque quando você fala assim, eu sou médico veterinário, a primeira coisa que as pessoas perguntam é, onde é a sua clínica? Sim. E é uma questão que a gente sempre tenta dizer, não, eu trabalho na área de alimentos, mas aí eles ficam assim, né? Área de alimentos, e você explica. Então, é muito importante realmente levar para a população, dizer que o médico veterinário trabalha em outras áreas que são de extrema importância. Como você falou, está no café da manhã, está no almoço e na janta. Então, a inspeção de produtos de origem animal, ela vai desde o animal, falando de abate, do bem-estar animal, do transporte desse animal até o frigorífico. A parte, quando ele chega ao frigorífico, o médico veterinário avalia a documentação e todos os controles em relação a esse animal. Se ele está apto a ser abatido, se ele não tem nenhuma doença de potencial zoonótico que possa ser detectada na inspeção antemortem. Avalia outros aspectos, algumas outras lesões que possam ter, ou se ele sofreu maus tratos nesse caminho até o frigorífico. Então, essa primeira parte é a inspeção antemortem desse animal. Posteriormente, dentro do estabelecimento, existem uma série de programas e avaliações que são realizados para se verificar ao abate desse animal, se ele tem alguma outra lesão, se tem alguma doença que possa passar para o consumidor. Então, se tratando de inspeção de animais, o médico veterinário acompanha desde a chegada até a saída desse produto ao consumidor. Mas a gente também tem outras áreas da inspeção, que é o processamento de leite, mel, ovos, pescado. Perfeito. E a elaboração de produtos cárneos que passam também pela inspeção. Então, é um rol de programas de avaliação que é feito, desde a qualidade da água, a qualidade dos insumos que vão ser adicionados a esses produtos, os aditivos, as dosagens. Então, é bem complexo. Excelente. E para começar, vamos falar um pouco assim da questão então do pré-abate lá, né? Lá atrás gostaria que você falasse um pouco da importância do bem-estar animal, né? Para a gente ter não só um tratamento decente para o animal, né? Que livre ele da dor, né? Mas também para a questão da qualidade do produto final.
O bem-estar animal cada vez mais é de suma importância. Diversos países que compram carne do Brasil, eles focam nesse programa de bem-estar animal. Internamente também a gente trabalha muito para que todas as indústrias, todos os estabelecimentos, eles tenham esse programa bem desenvolvido. Então, é responsabilidade da indústria que, desde a criação, mantenha o animal livre de dor, de sede, de fome, e no transporte dele até o frigorífico e na chegada do frigorífico, que ele tenha, vamos dizer assim, que ele esteja tranquilo e que ele não receba nenhum maltrato. Porque às vezes tem aquele animal que não quer entrar no curral, aí vem o colaborador da empresa e bate, dá um choque. Isso Sim. tudo a gente considera como um maus-trato. Então, tem que ter jeito para lidar com o animal e fazer com que ele entre no brete e vá ser abatido com tranquilidade. Porque se ele chegar estressado no final da vida dele, na hora que ele é insensibilizado, isso vai refletir, sim, na carne. Sim. Numa carne, muitas vezes, estressada, que não faz a transformação correta de transformar músculo em carne, e isso acarreta depois na mesa do consumidor uma carne de má qualidade, digamos assim. Perfeito, doutora Cristiane. E a questão para a gente passar ali depois do bem-estar animal, né? A questão da importância ali do jejum, da dieta hídrica, né? Que poucos sabem como é que funciona a questão não só da criação desse animal, né? Hoje temos um estado aqui de Santa Catarina que produz muita carne, não só de bovina, né? Mas de frango e também suínos, né? E que funciona mais ou menos praticamente a mesma coisa, o bem-estar, né? E o jejum que esses animais devem ter no pré-abate, né? Antes de sair da sua propriedade, até o caminho, até o frigorífico e antes de ser abatido, né? Isso. É um tema importante, por quê? Porque se o animal não for retirado o arraçoamento dele, previamente ele ser abatido, isso vai acarretar em contaminação dentro do frigorífico. Sim. Então, ao abater esse animal, ele tem que ter horas de jejum estabelecido em portarias. Para cada espécie, a gente tem, cada uma tem o seu tempo de retirada de ração e o seu tempo de translado até o estabelecimento, para que na hora que ele vá ser eviscerado, que é a retirada das vísceras da carcaça, sim, essa víscera não esteja cheia, ou seja, o estômago e o intestino estejam vazios, para não correr o risco de, porventura, serem, na hora da manipulação, sair o conteúdo gástrico ou intestinal e contaminar a carcaça. E por que isso é importante? Porque a gente tem, lógico, no nosso estômago e no intestino, assim como dos animais, a gente tem uma série de bactérias, sim, que podem contaminar a carne. Um exemplo é a Escherichia coli, a salmonela, que todos conhecem. Sim. E, então, para minimizar isso, a gente precisa ter o jejum desses animais previamente ao abate. Ótimo. E sem falar daquela questão do jejum também, para eles ter um bom transporte, né, para não regurgitar aquela alimentação e não causar vômitos, né, no transporte, né. E me diga assim um pouco pra gente explicar para o pessoal, né, tendo em vista que nós temos o pessoal que nos assiste, a maioria são veterinários, são alunos de veterinária, né, mas tem muita gente que nos assiste também que são pessoas leigas na área da veterinária, mas, porém, estudiosos na questão do nosso bem-estar, do nosso dia a dia, né, como médico veterinário, né? Então, explica para nós um pouco das etapas ali da inspeção sanitária, além falando-se do pré-abate, então, agora do abate, né? Como é que funciona a parte de insensibilização e propriamente dita, e o abate. Uhum. Então, de bovinos e suínos, eles têm
Antes da sangria, tem uma insensibilização por pistola, penetrativa ou não, que causa uma concussão cerebral e o animal perde o sentido. Na sequência, ele é sangrado, aonde ocorre todo o esvaziamento do sangue, no mínimo por 3 minutos. Esse animal é pendurado, sangrado, e onde ocorre a morte propriamente dita. A partir dali, existe uma série de etapas dentro do frigorífico, dependendo da espécie, a retirada do couro ou a retirada dos pelos, até a evisceração, aonde o médico veterinário vai estar presente para avaliar as vísceras desse animal. Então, avaliar o fígado, o rim, os intestinos, o coração, avaliar se não existe nenhuma lesão que possa ser característico de alguma doença. E ali é que ocorre a inspeção pós-mortem, que a gente chama. E se tiver tudo ok, a carcaça é liberada e vai para o resfriamento e posteriormente para os cortes. Perfeito. E se falando em questão muita gente não sabe também que nós temos hoje em dia diferentes tipos de inspeção, né? Porém, todos seguem ao RISPOA, né? O Regulamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, né? Porém, temos diferentes inspeções, né? O pessoal, às vezes, não vê no rótulo, né? Que ali existe um estudo, né? Técnico, né? Que algum veterinário formulou aquele rótulo, né? Aquelas informações todas de composição e de lote, validade, né? E explica para nós um pouco as diferenças do SIM, do CIE e do CIF, né? Que seriam municipal, estadual Sim. e federal. Isso. Então, a lei da inspeção, ela é a 1283 de 1950. Sim. A princípio, a inspeção era única. Em 98, a gente teve a promulgação da lei 7.889, onde ela dividiu a inspeção em municipal, estadual e federal. A inspeção municipal, que é o Serviço de Inspeção Municipal, que é o SIM, ela fez uma abrangência, a inspeção é a mesma dos estabelecimentos, entretanto, limitou o comércio desses produtos apenas dentro dos municípios. O Serviço de Inspeção Estadual limitou a venda dos produtos dentro do Estado. E o Serviço de Inspeção Federal é o livre comércio dentro do Brasil todo, entre os estados, e também para exportação. Sim. Então, só exporta os estabelecimentos que têm registro no Serviço de Inspeção Federal. Nós temos uma outra figura, que é o CISB, Sim. que é a equivalência... Seria a próxima pergunta aqui. Isso, tá. Que é o SUASA. E então nós temos o CISB, que são estabelecimentos que podem ter registros no SIM e no CIE, e equivalência ao Serviço de Inspeção Federal, e recebem, então, o selo CISB. Ok. E essa equivalência, ela se dá por meio de uma normativa, então os procedimentos são equivalentes, e ele também pode vender em todo o país, mas não exporta. Não pode exportar. Perfeito. E me diga assim, o papel do Ministério da Agricultura com todo esse tipo de inspeção, o regulamento tem que ser o mesmo, né? Sim, o regulamento do município, do as estado, exigências todas, né? Todas são a mesma. Existe flexibilização em relação ao porte do estabelecimento. Sim. Mas flexibilização não no sentido sanitário, mas sim Perfeito. de construção. Então, algumas exigências um pouco mais não tão intensas, exigências menores em termos de estrutura. Tá? De tamanho, mas em relação a procedimentos, os procedimentos têm que ser o mesmo. Então, o médico veterinário que trabalha no município, no estado ou a nível federal, eles têm que ter a mesma postura, seguir o mesmo código em todos os seus trabalho. É importante essa colocação, porque muitos acham que, porque é um frigorífico municipal, ele não atende todas as questões sanitárias. Não,
ele tem que obedecer ao RISPOAR, né? Que é o Regulamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal do Ministério da Agricultura, que vem onde tem todas as leis, todos os critérios, todos os padrões para um pré-abate, para a questão do bem-estar animal, né? Para a questão da sensibilização, da sangria, né? E toda aquela questão até chegar o produto na mesa do consumidor, né? Toda essa legislação, o Ministério é o responsável por elaborar todas essas normativas a partir do decreto 9.000 de 2017, 9.013 de 2017, que foi atualizado, e os municípios e os estados têm que internalizar a mesma legislação, seguir as mesmas regras. Perfeito. E diga-se como é que o nosso Ministério da Agricultura atua na fiscalização do controle desses estabelecimentos? Inicia desde o registro do estabelecimento. Sim. Então, existem também portarias específicas para você iniciar o registro do estabelecimento junto ao Ministério da Agricultura. Posteriormente, dependendo da localidade aonde está esse estabelecimento, é designada uma equipe para poder proceder à fiscalização e às auditorias desse estabelecimento. Então, hoje o Ministério ele tem, a nível falando especificamente de serviço de inspeção, são 11 serviços de inspeção de produtos de origem animal. Então, cada serviço, do 1º ao 11º, é dividido por números. O 1º fica no Pará, o 11º fica no Rio Grande do Sul. E esses serviços, eles possuem, cada um, em torno de 500 estabelecimentos sobre a sua égide. Sim. E desses estabelecimentos existem as equipes que fazem a fiscalização. Então, vão até os estabelecimentos e fazem todo o procedimento de análise dos programas de autocontrole do estabelecimento, avalia as condições higiênico-sanitárias desse estabelecimento, avalia se os procedimentos de recepção e elaboração dos produtos e expedição está de acordo com as normas vigentes. Perfeito. Todo um rol de procedimentos normatizados que são avaliados. Ótimo. Isso é para qualquer tipo de segmento da área animal, de produtos de origem animal, né? Tanto do pescado, quanto do suíno, quanto de aves, né? Quanto do bovino, né? Isso. A parte de leite, né? De leite. A única diferença que nós temos é em relação à frequência de fiscalização. Estabelecimentos que abatem animais, o médico veterinário tem que estar presente. No nosso caso, nós temos a denominação de auditor fiscal federal agropecuário. Então, nós, auditores, temos que estar presente em todo o momento, desde a chegada do animal até a saída. Então, a inspeção ante e pós-mortem, ela é obrigatória a ser realizada diariamente em todos os animais. É presencial. É presencial. Muita gente não sabe, mas na hora do abate, o veterinário tem que estar presente ali, né? Para estar conferindo toda a parte, não só a documentação, né, do animal, né? Mas conferir se ele teve aquele descanso do pré-abate, né? Para ver se ele foi devidamente sensibilizado com uma decência de seguir as normas de bem-estar animal, né? Até a parte da sangria. Explica para nós a importância dessa sangria seja padronizada para não ter um problema na nossa alimentação. Todas as etapas, desde a sangria até a elaboração, elas têm que ser monitoradas, porque ali é que a gente vai avaliar se há uma contaminação ou não da carne. Então, o objetivo que se tem de avaliar desde a sangria até a elaboração é para minimizar e também poder avaliar todas as etapas, se as etapas estão sendo feitas de forma sanitária corretamente. Então, o estabelecimento ele tem a responsabilidade e o médico veterinário também. E, se for necessário, se fazer coleta de produto, de matéria-prima, para se avaliar a conformidade, em termos microbiológicos e físico-químico também. Beleza. E como o Ministério da Agricultura atua assim, nessa parte de prevenção de fraudes, adulterações de produtos de origem animal? A gente tem visto que, às vezes,
às vezes aparece no noticiário, né? É. Muita coisa na mídia mostrando essa questão de fraudes e adulteração, né? O ano passado até teve um caso grande, que foi em relação à venda de hambúrguer, que seria para ser hambúrguer apenas de carne bovina e suína, Sim. e havia carne de cavalo Sim. sendo adicionada na fabricação desses hambúrgueres. Isso não foi feito a nível de serviço de inspeção, era uma fábrica clandestina, mas o Ministério, junto com os órgãos estaduais e municipais, fazem um programa de combate à fraude e adulterações. Então, quando é a nível de comércio, a gente pode coletar e faz análise de DNA para avaliar qual proteína que está sendo incluída nesse produto carne que não deveria estar. Então, a gente tem todo um apoio laboratorial para fazer a detecção de carne de outras espécies que não as declaradas para o consumidor. Então, o Ministério tem, não somente na área de carne, mas também na área de pescado. A gente também tem um programa de combate à fraude em relação à troca de espécies, onde também se verifica se está sendo vendido aquele peixe que está declarado no rótulo. E, diariamente, nas fábricas, a empresa é obrigada a ter o seu programa de controle de formulação. E o médico veterinário, ele avalia se o que está sendo adicionado está permitido e nos limites permitidos. Porque, às vezes, não é só estar permitido. Um exemplo, vamos colocar lá um salame. O salame ele tem nitrito e nitrato, que é um aditivo que é adicionado ao salame para dar cor, para inibir também algumas bactérias, e é aprovado pela Anvisa, que é a Anvisa que aprova os aditivos a serem utilizados. Mas ele tem um limite a ser colocado. E, então, nós avaliamos se aquele limite daquele produto está de acordo. Se ele for adicionado a mais, é uma fraude. Então, nós também temos que notificar o estabelecimento, impedir que essa produção vá adiante e que chegue ao consumidor, para não causar um risco à saúde do consumidor. Ótimo. E se falando em termos de sais de cura, né? Nitrato e nitrito, até vou fugir um pouco do roteiro, não tinha essa pergunta, né? Mas a importância da quantidade desse nitrato, desse nitrito, né? Pois a questão também de ser cancerígeno, né? Isso. Todos os aditivos que são utilizados, eles têm uma função tecnológica no produto. Sim. E uma função tecnológica e muitas vezes auxiliam também nas questões sanitárias de controle por alterar pH, acidificar o alimento. Então, existem funções tecnológicas para o uso desses aditivos. Então, eles são importantes no processo. Porém, se colocados inadequadamente, em excesso, isso pode trazer, sim, problemas ao consumidor. Seja problemas de alergia, problemas até cancerígenos, se ele ingerir uma dose diária, além do recomendado pela Organização Mundial de Saúde, por exemplo. Ótimo. E se falando de questões de leite, né? Tenho visto que eu trabalhei uma época na questão da fraudes do leite, né? Que eu vejo hoje como deveria ser um crime, acho que com um potencial mais elevado de punição, né? Porque visto que eu vejo que as pessoas são punidas apenas como fraude de produtos, né? E eu acho que, no meu ver, eu acho que praticamente, desculpa a palavra, mas uma tentativa de homicídio para quem utiliza um produto que é utilizado para crianças e idosos, né? E existem fraudes com produtos tão fortes como água sanitária, como formol, né? Explica um pouco para nós o que você já viu nessa longa caminhada tua na questão da fraude do leite. Fraude do leite. Assim, leite não é muito a minha área de atuação, mas a gente sempre está envolvido, infelizmente, com alguns escândalos que ocorrem, né, e acompanhamos operações nessa área também. Até assim a gente dói o coração realmente, porque é um crime, um atentado à saúde do consumidor.
E principalmente num produto que, como você falou, são crianças que ingerem. Muito produto que vai para a creche, muito produto. Imagina, o leite diariamente está na mesa das famílias. E o leite sai da vaca são, né, apto a ser consumido, passa pelo processo de pasteurização para inibir algumas bactérias que são inerentes do organismo e daquele produto. Ótimo. E ele estaria pronto para ir para a mesa do consumidor. Mas o que acontece? Muitas vezes, pessoas que são criminosos, literalmente, dá para dizer, com certeza, eles adicionam substâncias para poder aumentar o volume de leite, ou se o leite foi tirado de um animal que não estava em condições, um leite ácido, né, por conta de uma mamite numa vaca, vamos alterar adicionando soda cáustica para adequar o pH e esse leite passar na indústria sem problema. Só que isso tudo são fraudes. E se não for analisado no momento da chegada, ou se o registro for adulterado, isso vai chegar no consumidor, causando problemas graves. Então, realmente, é uma fraude. É triste ver isso. Sim. Né? Não é sempre que ocorre, graças a Deus, mas ocorre. Isso, eu trabalhei um tempo na época de 2009 a 2014, ali na inspeção de produtos de origem animal do Estado, né, junto com a SIDASC aqui, e a gente viu muita questão de fraude do leite naquela época, e acontece até hoje, né. Nós tivemos lembro uma operação do leite compensado, não sei se tu lembra disso. Sim, né? lembro. Foi uma operação que fizemos em conjunto com o Ministério da Agricultura e com a Polícia Federal, né? Que, graças a Deus, a gente conseguiu fechar vários estabelecimentos, né? Existiu alguma punição assim aos donos dos estabelecimentos, mas, infelizmente, eu vejo que voltaram hoje eu não estou nessa área, né? Mas eu vejo que voltaram a produzir, né? Creio, tomara que devem ter aprendido a lição, né? Por causa que eu vejo que é muito... pessoal que está nos assistindo às vezes não sabe, mas a importância daquele produto de origem animal chegar à mesa do consumidor com qualidade e com segurança, né? E com segurança. Com segurança. Outra coisa que eu vejo, tenho visto bastante, a questão das peixarias hoje em dia. Não sei se a sua experiência com a questão de peixe, de pescado, né? Explica um pouco para nós como é que funciona essa parte... Essa cadeia? De fiscalização dos pescados. Então, o pescado, muito importante é garantir a rastreabilidade desse pescado. Sim. O pescado ele tem que entrar na indústria com a nota de produtor. E por que essa importância? Para você saber em qual região, da onde veio esse peixe. Isso. E como que ele chega até a indústria. O pescado é primordial essa parte. Então, ele é pescado, ele é acondicionado em gelo obrigatoriamente até chegar à indústria. E mantendo essa rastreabilidade, saber qual foi o barco que pescou, quanto tempo levou entre a pesca e a chegada na indústria. Por quê? Porque o peixe ele deteriora muito rápido. Sim. Ele altera muito rapidamente a sua composição muscular. E isso, para chegar até o consumidor um peixe com característica de fresco, a cadeia tem que ser muito rápida e tem que ser muito bem controlada. Então, a gente precisa controlar a qualidade desse... Ele sai bem do mar, digamos Sim. assim. E a gente precisa manter essa qualidade ao longo dessa cadeia, adicionando gelo, mantendo a temperatura desse pescado, até chegar à indústria, onde ele rapidamente vai ser lavado e eviscerado também, retirado as vísceras, muitas vezes filetado ou não, pode Sim. ser vendido inteiro, mas indo imediatamente para o congelamento ou sendo acondicionado em caixas com gelo para manter essa temperatura ao longo dessa cadeia. Então, isso é muito importante. Então, pescado é temperatura, tempo, sendo Sim. rápido, e
a documentação para a gente saber a origem, da onde que veio, onde que foi pescado. Se não foi pescado numa área que possa estar interditada, com algum problema, com contaminantes químicos ou com esgoto, porque isso entra também a questão dos moluscos bivalves, né? Que na definição do RISPOA, ostras, berbigões, mexilhões, tem a denominação de pescado. Sim. E por isso precisa também se mantida essa rastreabilidade, para saber se as áreas onde estão sendo colhidos estão livres, liberadas para o consumo, sem nenhuma contaminação. Ótimo. E falando assim, em pescados de água salgada, né? Eu já presenciei assim, umas fiscalizações até na questão da ingestão também de sal de cura na área da pesca lá fora, né? De que, quanto tempo a gente tem um pescado até chegar no frigorífico, né? Para ele ser filetado, né? Sim. E a gente vê que esses barcos, né? Eles ficam 30, 40 dias, até 60 dias em alto mar. E como estão conservando esse alimento lá? Sendo que o tempo que o pescado deveria já estar no frigorífico já passou, né? Então, e aí venho a falar da questão das fraudes que existem do adição do tripolifosfato. Isso, e até de água sanitária, né? Então, também existem essas fraudes, justamente por isso. Existem barcos muito bons. Sim. Que ao retirar o peixe do mar, imediatamente adicionam gelo em quantidade suficiente. Existem barcos frigoríficos também que já são... O peixe já é limpo lá, né? Mas são poucos, né? Existem barcos frigoríficos, onde eles já fazem o congelamento desse pescado a bordo. Sim. Existem barcos muito bons. Sim. Mas também existem aqueles que, assim como estabelecimentos, que não cuidam muito de toda a cadeia produtiva. E fraudam adicionando tripolifosfato, principalmente, em filés, peróxido, para branqueamento, entre outros ácidos orgânicos e inorgânicos, para alterar as características. Como que altera? Retirando o cheiro e a coloração do peixe. Então, branqueando e retirando o cheiro amoniacal que normalmente fica quando o peixe passou, digamos assim, né? Sim. Então, sempre que você vai comprar um peixe e tem aquele cheiro amoniacal, ele já está um cheiro de amônia, já está passado, né? Já está velho. E muitos, para que ele não tenha esse cheiro, adicionam produtos aditivos que não são permitidos, para poder mascarar o cheiro e a coloração e vender como se fosse fresco. Sim. É outra fraude também que ocorre. Com certeza. E outra questão que muitos até mandaram as perguntas para perguntar, a questão da validade, Cris. Eu vejo que hoje em dia, geral, nos mercados, nos açougues, nas peixarias, a questão da validade, né? Você pede um produto ali, vamos supor, vai comprar um peixe, ele bota ali, ele pesa, né? Ele etiqueta e a data da fabricação do produto, ele bota aquela que está na hora, né? Como que é feita a fiscalização disso daí? Você pede uma carne moída, né? Você pede que tem também suas padronizações, né? E você vê que a data da fabricação é aquela que exata da embalagem, né? E qual seria que deveria ser da data do abate do animal, não? Então, aí a gente também entra numa área que é da Anvisa. Sim, sim. A área da fiscalização e inspeção, ela vai até o produto sair do estabelecimento. Quando o estabelecimento, a empresa, ela é responsável pela data de validade desse produto. Então, ela faz os testes para saber, a carne entra, ela tem lá uma validade, vamos supor, uma carne fresca ou um pescado, uma validade de 7 dias, que ela garante que naquele período não vai ter alteração
nenhuma de coloração sensorial, físico-química ou microbiológica. Sim. A partir do momento que sai da indústria e vai para o comércio, a responsabilidade já é da vigilância sanitária. Sim. E a vigilância sanitária que tem que monitorar e fazer o ponto de venda manter a rastreabilidade com estas informações. Com certeza. Do abate, da coleta do peixe, da industrialização do leite. E se houver essa manipulação em estabelecimento comercial, a responsabilidade aí recai para a vigilância sanitária. Perfeito. E me diga assim, quais as zoonoses, assim, né, as doenças que transmitem os animais para o ser humano, do ser humano para os animais, né? Quais as medidas preventivas mais importantes aí para a gente evitar a contaminação dessas zoonoses em estabelecimentos de produção de alimentos? Começa lá no campo. Sim. Então, a gente tem, como assim, vou citar algumas, né, porque a gente tem um rol grande de doenças, mas, por exemplo, de importância, a tuberculose. Com certeza. A tuberculose ela precisa ser mitigada já na propriedade. Então, a gente tem que ter a presença do médico veterinário nos programas de sanidade animal, procedendo vacinação, vazio sanitário, se for verificada alguma doença que possa ser passada para o homem. Então, erradicação já, muitas vezes, na própria propriedade. E o tratamento antes desse animal chegar no frigorífico. Então, a gente inicia esse processo já na propriedade, com as equipes de sanidade animal, que são colegas que estão lá avaliando toda a sanidade do rebanho. Perfeito. E outras doenças, por exemplo, a cisticercose também é uma doença que passa para o homem e que pode ser evitada com programas, inclusive, de saúde pública, desverminando pessoas e animais, para que não ocorra essa contaminação dessa parasitose no suíno e que vá, ou no bovino, e que vá chegar até o homem. Outras doenças que são emergentes, digamos assim, bactérias, por exemplo, como a listéria, como a salmonela, como a E. coli, essas são a nível de indústria, que os procedimentos sanitários são avaliados e é feito coleta e enviado para análise laboratorial para avaliar se há esse tipo de contaminação ou não. Então, é uma cadeia. Então, você inicia a erradicação de doenças na propriedade e minimiza, se porventura houver uma contaminação, você minimiza nos procedimentos sanitários operacionais dentro da indústria. Perfeito. E em questão, vamos falar de saúde pública, então, estas zoonoses, então, elas têm que ser prevenidas antes do abate, né? Durante e depois, né? E qual o papel, assim, do veterinário na inspeção sanitária para contribuir, então, com essa saúde pública? O papel é fundamental. O médico veterinário, de todas as formações, a formação do médico veterinário é muito direcionada para minimizar problemas de saúde. Então, tem que ter noção de microbiologia, virologia, para poder identificar essas patologias no abate e minimizá-las para que não cheguem até o homem. Então, o médico veterinário, dentro dos estabelecimentos, ele tem esse olhar por ter na sua formação curricular essas disciplinas que dão a base para que ele chegue lá e não olhe um copo de leite apenas como um copo de leite. Ele tem que entender de toda a composição daquele produto e de todas as possíveis contaminações que podem ocorrer e como minimizá-las. Ótimo. Então, e se falando assim de questão de prevenção, então, o que teria, vamos explicar para o pessoal, o que teria de fato os benefícios na questão da economia, então, né? Eu digo na questão de prevenção de doenças, né?
para não chegarem a ter um gasto com saúde, né? Isso daí os prefeitos eles deveriam se atentar, que se você investe numa boa inspeção sanitária, você está minimizando a ocorrência de doenças transmitidas por alimentos que vão estar lá no posto de saúde, justamente, lá na unidade básica de saúde, aquela fila de pessoas com problemas. Então, você minimiza, se você fizer uma boa gestão, você vai minimizar o impacto na saúde humana, lá na ponta. Eu vejo muito com a questão do... O médico veterinário, ele trabalha sempre com a questão preventiva, né? Muita gente não sabe, né? Mas o médico veterinário tá não só na sua mesa no café da manhã, almoço e janta, mas também na área de prevenção de doenças, né? Isso. Tipo, tenho visto até hoje o tanto que veterinários trabalhavam na prevenção até mesmo do Covid, de formulação de vacinas, né? Hoje em dia os veterinários estão presentes, né? Muita gente não sabe disso, mas trabalhamos com a questão de prevenção de saúde, da prevenção da saúde, né? Para quê? Para não acarretar doenças ao ser humano, né? E isso muita gente não sabe, né? O conceito de saúde única. Com certeza. Esse conceito a gente precisa levar para a população, que o médico veterinário ele está nessa cadeia. Então, é saúde animal, saúde humana e o meio ambiente. Não tem como dissociar. Com certeza. Se você desequilibra o meio ambiente, você pode ter um aumento de doenças virais, por exemplo, o que você citou, a Covid, dengue, chikungunya, que são doenças que acabam ocorrendo por um desequilíbrio do meio ambiente e que vão atingir seres humanos e animais. Então, o médico veterinário ele atua nessa cadeia, fazendo a elaboração de vacinas, ele está presente dentro das indústrias de medicamentos, para que possa prevenir por meio de vacinas ou outros medicamentos que essas doenças cheguem até a população, tanto humana quanto animal. Perfeito. E falando um pouco de exportação de carne, como é que o MAPA tem visto essa questão de aparecimentos de casos de influenza aviária agora que apareceu? Como é que poderia falar alguma coisa sobre isso, não? Os serviços de sanitário dos estados, eles estão bem estruturados com os médicos veterinários, detectando e fazendo o bloqueio com muita rapidez em relação às doenças que porventura venham a aparecer, como no caso da influenza. Então, um bloqueio feito rapidamente e isso não impacta na exportação naquele momento, mas a partir do momento que se mostra que foi erradicado o foco, volta-se tudo ao normal, as exportações retomam. Então, é bom explicar para o pessoal também que eu vejo o pessoal está meio em choque a influenza chegou, ainda estamos em caso de controle, né? Sim, totalmente controlado. Totalmente controlado, né? Eu acredito bastante no trabalho dos colegas aí da Defesa Sanitária, né? Tanto quanto no Rio Grande, do Paraná e daqui de Santa Catarina, SIDASC, né? Já falamos sobre isso em outras entrevistas e passar essa segurança pessoal que temos veterinários cuidando dessa questão, né? Sim, com certeza. Temos e a gente está sempre solicitando que mais colegas, que os serviços sejam sustentados por mais colegas contratados pelo Estado para que possa manter esse status de livre de várias doenças nos estados. E me explica assim, quais as zoonoses mais relevantes então que estão ligadas à inspeção sanitária aí, que tu já tenha visto? Então, a gente trabalha muito com controle de tuberculose, cisticercose, brucelose. Sim. Brucelose também de suma importância, que afetam homens e animais, né? Pela cadeia de bovinos e suínos. Essas acho que são as principais. A gente tem em aves algumas, como aí já entra para a parte microbiológica,
programa para controle de salmonela Sim. nas granjas, para que ela não chegue até o abate. Campylobacter também, se faz esse controle, para que não venham a afetar, chegar até o estabelecimento. Perfeito. E eu tenho visto também essa questão de prevenção de zoonoses, né? Que a gente trabalha diariamente na questão do veterinário, né? E pouco, às vezes, avaliada pelo consumidor, né? E trabalhei muito tempo com essa questão da tuberculose e brucelose, né? Eu acho que um dos que mais descobriu tuberculose e brucelose no extremo oeste catarinense, né? E tenho visto também um déficit no entendimento disso na área dos médicos, né? Pô, eu diariamente eu constatava tuberculose, brucelose nas propriedades e o pessoal não tinha conhecimento de que era uma tuberculose, o que era uma brucelose, o que ela vinha causar, né? E, tipo, aquele risco do produtor de não usar uma luva, do próprio veterinário não utilizar uma luva na hora do parto, né? Do cuidado com o animal do campo, né? E eu vi muito, eu não sei, até hoje existe muitos casos de tuberculose e brucelose de animais e humanos. Como é que está essa? Em Santa Catarina, não. O controle, eu não trouxe os dados aqui agora, mas é baixo. É baixo porque se faz um controle efetivo, tanto de vacinação, sim, quanto de segregação desses animais, para que não se propague e não aumente os índices. Então, em Santa Catarina, a gente pode dizer que os índices são baixos, mas a gente tem outros estados nos quais o controle não está sendo tão efetivo e que os índices podem estar um pouco acima do esperado. Mas a conscientização dos produtores e dos médicos veterinários é grande em relação ao tema e a gente tem melhorado cada vez mais para minimizar, mas elas ainda existem, né? Não foram erradicadas. Então, se não há erradicação, ainda há circulação desses micro-organismos entre os animais. Sim, justamente aquela questão, né? Não adianta você cuidar aqui da sua casa se o vizinho não cuida, né? Não, é bem isso. Bem isso, né? Temos que... A vigilância tem que ser em todas as propriedades e da mesma forma para que isso não chegue até ao frigorífico e não chegue até a população. Ok. E me diga, assim, algumas novidades do trabalho do Ministério da Agricultura que estamos tendo por agora, assim, tipo na questão da segurança do trabalho, da segurança sanitária, né? Tipo, as principais ações do mapa, assim, na área da inspeção. Assim, a gente não está tendo muita novidade em relação a isso. Nossos programas, eles são programas já consolidados, já há anos. A gente continua desenvolvendo trabalho a nível das indústrias, dentro dos programas de vigilância a nível de defesa, eles permanecem, não temos assim nenhuma grande novidade em relação a isso. Ótimo. E poderia explicar para o pessoal qual que é a diferença então, da inspeção sanitária e vigilância sanitária, tendo visto que a pessoa vem como tem a palavra sanitária, vem tudo como se fosse a mesma coisa, né? Então, até importante, você falou ali da questão de até onde o Ministério da Agricultura atua, né? E depois seria a parte da vigilância sanitária, né? Isso. Então, a gente não pode invadir uma área do outro, sim, né? Então, a inspeção ela se concentra dentro do estabelecimento, desde que o animal entra para o abate até a saída do produto final. Então, todas as etapas dentro de um estabelecimento, elas são monitoradas pelo serviço de inspeção oficial, sim, seja ele municipal, estadual ou federal. A partir do momento que sai da indústria até a chegada ao consumidor, passando pelo supermercado, pela feira, sim, isso é responsável, açougues, peixarias,
isso é responsabilidade da vigilância sanitária. Perfeito. Então, a vigilância sanitária é o órgão que vai monitorar, vai fiscalizar a venda dos produtos ao consumidor. Então, essa é a principal diferença. Até a saída da indústria é serviço de inspeção oficial, após a saída da indústria é vigilância sanitária. Tranquilo. Explica para nós um pouco, para o pessoal ali, os estudantes de veterinária, existe alguma forma de ingresso de estágio junto com ao pessoal da inspeção sanitária do Ministério da Agricultura? Não? Existem formas Planos de de estágio, sim. Teria que, num primeiro momento, em Santa Catarina tem o CIEE, né, que é o Centro Integrado Escola Empresa. Fazer um cadastro no CIEE e, havendo vagas, o Ministério oferece no CIEE e o CIEE encaminha os estudantes para a realização de estágio. Essa é uma das formas que existe de estágio para os estudantes. Ótimo. E falando de estudantes, e temos algum, várias pessoas que vieram aqui nas entrevistas com nós, já perguntamos na questão de educação, né? Existe algum projeto de educação junto a escolas de crianças sobre educação, sobre o que é a inspeção? A SIDASC tem um programa. Ótimo. É um programa que ela vai nas escolas e é um programa antigo. Eu já participei lá no Oeste quando eu trabalhava. Sim. E foi reeditado com material novo, atualizado e que leva educação sanitária para as escolas. Então, os veterinários da SIDASC, eles fazem esse trabalho com os professores e com as crianças, levando educação sanitária até as escolas. Perfeito. E temos algum canal de denúncia, caso as pessoas venham algum caso de maus tratos nas ruas com caminhão carregado, ou enfim, sobre uma denúncia possível de casos para o Ministério da Agricultura? Sim. O Ministério da Agricultura tem na página dele, acessando lá o www.agricultura.gov.br, você tem lá a denúncia. Ótimo. Então, qualquer pessoa pode denunciar se você comprou um alimento com algum problema. Perfeito. Se você detectou uma fraude, você pode estar fazendo a denúncia, sim, pelas vias... e é preservada a identidade da pessoa. E isso tem todo um protocolo dentro do Ministério para apuração de denúncias. Inclusive, existem denúncias que envolvem outros órgãos, que a gente pede apoio da Polícia Federal, da Polícia Ambiental, para se avaliar e chegar realmente à apuração dessa denúncia. A gente faz esse trabalho, sim. Tá? Perfeito, então. Queria agradecer aqui a nossa produção toda aí, né? O Daniel e Companhia Limitada. Temos o nosso novo câmera aí, ó, focado no nosso programa, tá? Estamos quase chegando no final. Eu gostaria de agradecer a tua presença, tá? E que a gente falasse um pouco da Sospesc. Isso, então. Além de auditora do Ministério da Agricultura, eu atualmente sou presidente da Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária. Ótimo. A sociedade, ela tem um papel técnico, científico e social. Ela congrega os médicos veterinários do estado de Santa Catarina. Então, nossa estrutura, a sede é no Itacurubi, no prédio onde também fica o Conselho de Medicina Veterinária. Sim. Mas o prédio, toda aquela estrutura é da sociedade. E a sociedade tem núcleos de médicos veterinários espalhados por Santa Catarina. Então, nós temos núcleos em São Miguel do Oeste, Chapecó, Concórdia, Joaçaba, Lages, Criciúma, Itajaí, Gaspar e Rio do Sul. Ótimo. E aqui em Florianópolis também temos um núcleo de médicos veterinários. Então, é muito importante que tanto aquele profissional que acabou de se formar, quanto aquele que já está atuando há muito tempo,
que procure o núcleo mais próximo para poder fortalecer a classe. Então, o nosso intuito na sociedade é mostrar para a sociedade civil, ou seja, para os consumidores, toda a sociedade civil, que o médico veterinário existe, que o papel dele é de fundamental importância em várias outras áreas, não só clínica e cirurgia. Então, é importante na inspeção, na fabricação de vacinas, no controle de medicamentos veterinários, na sanidade animal. Então, isso é muito importante no marketing. Ótimo. A gente tem veterinários que estão especialistas nessa área também. Então, é muito importante mostrar para a sociedade civil o papel do médico veterinário. Ótimo. Explica para o pessoal como é que eles podem estar se cadastrando e fazendo parte desse núcleo aí. Pode. A gente tem o nosso Instagram, _Somevesc. Podem estar entrando em contato. E temos também o telefone. A gente pode colocar isso, colocamos ali, entrando em contato, e a gente direciona para o núcleo mais próximo. Cada núcleo tem o seu presidente e faz o cadastro e se associa. Alguns núcleos não cobram mensalidades nem anuidades, outros cobram, às vezes, um valor simbólico. Para você se associar e para você participar das atividades. Existem várias atividades. Ótimo. Para fazer parte também da união aí da nossa classe, né? Eu vejo também que a veterinária está um pouco distante, né, pessoal? Vamos se encontrar todos juntos no mesmo núcleo, né? Debater assuntos diferentes, isso, né? Enfim, eu acho que é muito bom. Querida, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença, né? Eu que agradeço. Né? Que, sem palavras aqui, o conhecimento e experiência que você passou aqui para todo mundo, né? E dizer que nós ficamos em mais um podcast. Muito obrigado, até a próxima. Muito obrigado, eu agradeço muito a vocês também por divulgar o nosso trabalho. Valeu, muito obrigado. Vet e Saúde,